Oi, pessoal! Então, vamos aqui resolver alguns exercícios da parte de equilíbrio químico. Vamos aqui. A primeira questão que eu coloquei. Então, essa questão, elas foram tiradas, né, do livro Feltri, para a gente poder exercitar um pouco esse conteúdo que foi visto, né, em aula anterior. Aqui nós temos, com relação ao equilíbrio químico, afirma-se: o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Nesse caso, gente, para que haja de fato equilíbrio químico, a gente tem que ter um sistema fechado. Ok. E realmente, para não haver troca de matéria, porque se houver troca de matéria, a gente não tem como controlar, né, a reação. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. A concentração, não necessariamente, porque a gente viu pelo princípio de Le Chatelier que é possível, totalmente possível, a gente ter uma variação de concentração e você atingir um outro equilíbrio químico, um novo equilíbrio químico. Então, essa daqui ela é falsa. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, ou seja, colisões entre as moléculas, formação de complexos ativados e transformações de umas substâncias em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Totalmente verdadeira, tá? De fato, quando a gente fala equilíbrio químico, a gente não pode pensar no equilíbrio estático, mas sim reagentes formando produtos e esses produtos regenerando os reagentes. Ao passo que a gente pensa que o sistema está parado, mas na verdade você tem colisões entre as moléculas o tempo todo, formação de complexos ativados o tempo todo. Então, você tem a primeira e a terceira sendo verdadeiras, letra B. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção da amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada no recipiente fechado, dá aquela ideia de equilíbrio químico, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Então, falou não balanceado, então a gente tem que balancear, né? Balanceando, eu tenho aqui 2 de nitrogênio e tenho aqui 3 de hidrogênio. E aqui que não aparece nenhum coeficiente é o número 1. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura abaixo. Então, vamos só pensar aqui. Aqui, o que é que eu estou tendo? Um gráfico em que eu tenho uma quantidade de uma substância diminuindo ao longo do tempo até atingir o equilíbrio a partir desse ponto aqui, mais ou menos, né? O equilíbrio a gente alcança mais ou menos a partir desse ponto, em que a gente tem uma constância na concentração das substâncias. Olha só. O que a gente tem aqui? Para essa substância C, a concentração dela está caindo, ao passo que A e B aumentam. Então, assim, para a concentração cair, C só pode ser o NH3, tá? Porque é o reagente que diminui sua concentração ao longo do tempo. E aqui a gente tem um aumento de concentração, nitrogênio e hidrogênio. Mas repare o seguinte, eu vou gerar nessa reação uma maior quantidade de hidrogênio em relação de nitrogênio, né? Porque eu tenho 1 mol de nitrogênio a ser gerado e 3 mols de hidrogênio. Então, repare que a quantidade produzida de B é maior em detrimento a A. Então, eu vou dizer que B é quem? É o hidrogênio e A é o meu nitrogênio. E a questão está dizendo assim, a partir da análise da figura acima, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das suas concentrações dos seguintes componentes da reação. Quem são os componentes? A gente já viu que é N2, né? Quem é B? H2. E quem é C? NH3. Então, a gente vai procurar o item
em que apresentam essas curvas, né, na seguinte ordem. Então, N2 está aqui, hidrogênio e nitrogênio. Resposta letra B. Vamos pegar mais questõezinhas para a gente resolver, ok? Então, vou aqui, nesse sistema a gente já fez essas duas. Vamos refazer essa 10ª, tá? Não tem problema. Opa, vamos refazê-la. Vamos refazer então essa 10ª. A gente já fez em aulas, mas como a gente já está fazendo todas as questões, vamos fazer de uma vez só. Essa 10ª, repare o seguinte, você tem essa equação ela está acontecendo num frasco que tem um volume de 3 litros. Repare que aqui todas as substâncias são gasosas, então o volume de fato da solução é o volume do recipiente em que essas reações elas acontecem, tá? Além disso, o que é que a gente tem que observar? Ele diz o seguinte, esse frasco de 3 litros contém as seguintes quantidades em equilíbrio. Então, você tem uma quantidade em mol de PCl5 correspondente a 0,120 mol. Você tem uma quantidade em mol de PCl3 correspondente a 0,600 mol. E você tem uma quantidade de Cl2 correspondente a 0,120 mol, tá? O que é que nós faremos aqui agora? Ele quer que a gente determine o valor da constante de equilíbrio. A gente sabe que o valor da constante de equilíbrio ela é dada com concentração dos produtos, nesse caso do produto, dividido pela concentração dos reagentes, né? Todos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Só que essa equação já está balanceada e cada substância tem como coeficiente estequiométrico 1, então aqui a gente não precisa colocar mais nada. Então, eu tenho que determinar a concentração molar, tá? Então, dentro de colchetes, a gente tem que enxergar que isso é a concentração molar dessas substâncias. Mas ele me deu um mol. Mas é simples, a gente sabe que a molaridade, né, é calculada como o número de mols dividido pelo volume da solução. Então, se eu já tenho o número de mols, quem vai ser essa molaridade aqui do PCl5? Vai ser 0,120 dividido por 3, né? Então, todo mundo aqui dividido por 3 litros. Então, a molaridade vai ser, só vou fazer da primeira, 0,120 dividido por 3 litros. E aí, eu tenho um valor de 0,04 mol por litro. A molaridade do PCl3, pela mesma linha de raciocínio, nesse caso, dividindo 0,600 por 3 litros, eu vou ter um valor de 0,2 mol por litro. E aqui, pela mesma linha de raciocínio, dividindo o número de mols de cloro pelo volume, eu vou ter aqui um valor de 0,004 mol por litro. Tendo agora essas concentrações, jogo na fórmula. Então, quem é o PCl5? É 0,04. Quem é o PCl3? 0,2. Quem é o Cl2? 0,004. Então, eu acho aqui uma constante de 50. Então, ele até já está dizendo em mol por litro a menos 1. Então, ele colocou com essa unidade aqui, tá? Eu gostaria só de salientar para vocês que na grande maioria das vezes a gente não coloca a unidade para o KC, por mais que no final desse trabalho matemático apareça uma unidade. Comumente, as constantes, tanto a constante de equilíbrio em função das concentrações ou em função das pressões parciais, elas não apresentam unidade. Mas, vez ou outra,
a questão ela pode apresentar a unidade para essa constante, mas a gente geralmente apresenta sem unidade. E eu gostaria só que vocês observassem o seguinte: aqui o meu KC foi maior do que 1. Então, o que significa isso? Deu 50, né? O que significa isso? Significa dizer que há um favorecimento, né? Há um favorecimento na formação de produtos, tá? Então, se a gente for perguntar se essa reação no equilíbrio, ela está favorecendo quem? Então, aí, vocês já podem me dizer que a gente favorece os produtos. Além de tudo, só olhar na expressão, né? Então, aqui, o meu denominador, né, ele é inferior ao numerador. Então, eu tenho aqui um valor maior do que 1 por conta disso. Então, significa dizer que eu tenho mais produto do que reagente. Então, se eu tenho mais produto, é que nessa situação aqui no equilíbrio, os produtos estão sendo favorecidos, ok? Continuando, nós temos aqui agora a próxima questão. E ela fala o seguinte: você tem um recipiente de... Então, como eu estava falando, a gente está trabalhando aqui com um volume, né, correspondente a 5 litros, e você tem nesse recipiente, e você tem essas substâncias que estão em condições de equilíbrio. Então, você tem essa reaçãozinha aqui. Nessa reação, você tem uma massa de NO2, correspondente a 0,48 gramas. Você tem uma massa de N2O4, desculpem, de 2 gramas. E como a gente está trabalhando com a constante de equilíbrio, e a constante de equilíbrio ela pede, né, as concentrações molares, então a gente tem que transformar, né, as massas fornecidas em mol e depois dividir pelo volume. Mas aqui eu já adianto para vocês que a fórmula, né, da constante de equilíbrio para essa reação é a seguinte: você tem o produto N2O4, a concentração dele, dividida por concentração ao quadrado de NO2, já que no balanceamento nós temos 2, né, como coeficiente estequiométrico do dióxido de nitrogênio. Então, vamos fazer aqui para aplicar na fórmula e encontrar nossa constante de equilíbrio. Nesse caso aqui, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber a massa molar, né, do NO2. E eu preciso saber a massa molar do N2O4. Nesse caso aqui, eu tenho 14 mais 32, eu tenho, nesse caso, 46 gramas por mol de massa molar do NO2. E aqui eu tenho 28 mais 64, e eu tenho aqui uma massa molar de 92 gramas por mol para o N2O4. Jogo aqui na fórmula. Então, quem é o número de mols do NO2? É a massa dada, 0,48, dividido, nesse caso, pela massa molar do NO2, que é de 46 gramas por mol, né? Mas eu não vou colocar a unidade não, já vou colocar ela direto aqui na frente, tá? Então, o que é que eu passo a ter? 0,48 dividido por 0,48 dividido por 46, eu acho aqui um valor bem aproximado, né, de 0,010 mol, tá? Já aqui eu tenho o número de mols do N2O4, eu tenho 2 gramas dividido por 92 gramas. E eu tenho aqui um valor de 0,022 mol. O que é que eu faço agora? Vou achar a concentração. Então, quem é a molaridade do NO2? Vai ser 0,010 dividido por 5 litros, né? E acho aqui um valor de 0,02 mol por litro. Já a molaridade do N2O4 é quem é o número de mols dele, 0,022 dividido por 5 litros, e eu acho aqui um valor de 0,044 mol por litro. O que é que eu faço? Aplico na fórmula. Quem é Kc, portanto, é a concentração do N2O4, que nesse caso vai ser 0,044 dividido pela concentração do NO2 ao quadrado. Então,
0,002 ao quadrado, em que, nesse caso, fazendo aqui as contas, eu tenho um valor de 110 de Kc. Novamente, Kc deu 110, então eu tenho o quê? Um favorecimento, né? Um favorecimento da formação de produtos. Então, eu tenho uma quantidade maior de produtos do que de reagente. Então, se eu for olhar o meu Kc, eu digo que o rendimento dessa reação ele é muito bom, porque ele é bem maior do que 1, né? 110, até maior do que o Kc que nós encontramos a constante de equilíbrio que a gente encontrou em questão anterior. A gente já vai agora para outra questão. Essa questão ela já me dá o K, ela dá um K de 69 e me dá essa reação. A reação é a seguinte, você tem o N2 reagindo com 3H2, formando, né, 2NH3. Então, essa reação é a reação de Haber, né, síntese de Haber. Essa reação ela acontece a 500 graus Celsius, pede para a gente considerar um volume do recipiente de 7 litros, e ela diz o seguinte, no estado de equilíbrio, você tem o número de mols de hidrogênio correspondente a 3,71 mol. Você tem o número de mol correspondente de amoníaco, que é o NH3, igual a 4,55 mol. Ele quer saber o número de mol do nitrogênio, né? Que a gente não sabe quanto é. Então, vamos fazer aqui agora. Mas antes, a gente tem que determinar a molaridade, né? Porque, lembre, esse K aqui é em função das concentrações. E já colocando a fórmula, a gente tem o quê? NH3 elevado ao quadrado, né? Que é o produto. Aí, a gente tem o produto dos reagentes, que é o N2, vezes o H2, e ambos, né? No caso, todos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. E é esse o valor que a gente tem. E a questão, ela quer justamente saber qual é a concentração de N2 que eu tenho, né, no equilíbrio. E aí, a gente tem as demais, tem a constante de equilíbrio, a gente consegue determinar quem é essa variável que nos falta. Então, vamos aqui. Vamos calcular, sobretudo, a molaridade. Então, a molaridade do H2 é quem? 3,71 dividido por 7, né, que é 7 litros. Aí, a gente tem aqui um valor de 0,53 mol por litro, né? A molaridade do NH3 vai ser de 4,55 dividido por 7 litros, e a gente acha aqui um valor de concentração de 0,65 mol por litro. O que é que nós fazemos? Jogando na fórmula para encontrar, né, quem é esse número de mols depois. Então, o meu Kc é de 69, eu tenho aqui o NH3 correspondente a 0,65, só que aqui tem que ser ao quadrado. A concentração de N2, né, que é o que eu quero. Eu tenho aqui a concentração de H2, que é 0,53 elevado ao cubo. Fazendo esse cálculo e colocando em evidência aqui o N2, a gente acha um valorzinho correspondente a 0, já fazendo os cálculos todos, a gente acha um valor correspondente a 0,041 mol por litro. Repare, a questão não está perguntando a concentração, ela quer o número de mol de hidrogênio. Então, aqui eu achei a concentração. Aí, o que é que a gente faz? A gente aplica na fórmula. Molaridade do nitrogênio é o número de mols dele, que é o que eu quero, dividido pelo volume. Então, a gente encontrou aqui a molaridade de 0,041. Eu quero achar o número de mols dele e eu sei que o volume é de 7 litros. Fazendo isso, o número de mols de nitrogênio corresponde a um valor de 0,0287 mol. E aí, o valor mais próximo é letra B. É esse o valor que a gente tem para essa questão. Um mol de hidrogênio e um mol de iodo são misturados a 500 graus Celsius. Repare,
1 mol de hidrogênio. Então, eu tenho hidrogênio reagindo com iodo e vai formar uma substância que é o HI. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem, nesse caso aqui, que balancear a equação e fica 2 para cá. Repare, no início, é bom quando nós temos uma reação, uma equação como essa, ou uma situação como essa, a gente fazer uma tabelazinha. Então, essa tabelazinha, ela me mostra o que é que eu tenho no início, tá? O que é que eu tenho durante, o que eu espero ter durante, e o que eu tenho no equilíbrio, tá? Então, aqui o durante, e aqui seria o meu equilíbrio. Bom, no início já foi dito que coloquei 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo. E no início a gente espera ter 0, de fato, de produto. Aí a reação acontece. Mas repare que aqui já fala substâncias reagem e após certo tempo chega-se ao equilíbrio em que se constata a presença de 0,22 mol de hidrogênio residual. Então, no final, eu já tive 0,22 mol de hidrogênio residual. Então, no equilíbrio, eu já tenho 0,22 mol. Aí, vocês podem me perguntar, quanto que eu vou ter de iodo? Repare a proporção da reação. 1 mol está para 1 mol. Então, se no final eu tive 0,22 mol de hidrogênio sobrando, e como a reação para essas duas substâncias está de 1 para 1, então eu também terei 0,22 mol residual de iodo, tá? Pronto, até aqui ok. Mas o durante, o que é que vai acontecer? Então, o durante, aquele 1 mol que eu tinha no início, vai ser diminuído de uma quantidade, né? Que, como eu posso dizer, de uma quantidade que reage, de uma quantidade, na verdade, que sobra. Se no equilíbrio eu fiquei com 0,22, então a quantidade, né, que eu tenho que diminuir aqui é 0,22. Por quê? Se no final o que eu tinha de 1 mol do hidrogênio só sobrou 0,22, então significa dizer que o valor de 1 menos 22 foi o valor que reagiu, né? Idem também para o iodo, já que eles estão na mesma proporção estequiométrica. Então, eu tinha 1 mol de iodo. Também, né, eu só tive uma sobra de 0,22, então 1 menos 22 foi o que reagiu. Então, quanto que reagiu? Nesse caso aqui, 0, sobrou 0,78. Só que tem um pequeno detalhe. Essa reação aqui, ela é 1, 1 e 2. Então, na verdade, aqui, essa quantidade que foi formada de HI, ela é o dobro, né? Dobro, ó, em relação, porque 2, porque é a proporção estequiométrica, ó, em relação aos reagentes. Então, se no reagente aqui eu tive uma perda de 0,78, eu tenho que considerar que para a formação desse produto, que tem um coeficiente estequiométrico de 2, eu tive o dobro formado, né, daquela quantidade que foi perdida dos meus reagentes. Então, se nos reagentes houve uma perda de 0,78, nos produtos aqui eu tive o quê? Eu tive 0,78 vezes 2 de ganho, tá? Então, eu ganhei essa quantidade aqui, tá vendo? Então, quanto que eu vou ter no equilíbrio dessa quantidade do HI? Eu vou ter 1,56 mol. Feito isso, jogo agora na fórmula. Quem é Kc? Kc vai ser nesse caso. Vamos colocar aqui na formulazinha, HI elevado ao quadrado, dividido por hidrogênio, pela concentração do hidrogênio e a concentração do iodo. Kc, portanto, vai ser 1,56 ao quadrado, dividido pelo residual, né, o que ficou após atingir o equilíbrio de cada substância, que foi 0,22 e 0,22. Kc, portanto, vai ser, a gente vai ter aqui um 0,024 dividido por 0,0484. Nós achamos um valor de 0,496. Verifique que o Kc aqui já foi menor do que 1. Então, o que significa?
favorecimento, né, dos reagentes, tá? Então, essa reação aqui, por mais que ela aconteça, você percebe que a reação inversa, ou seja, a reação de regeneração dos reagentes, desculpa, aqui sempre tem que ter duas setas. A reação de regeneração dos reagentes, ela se dá com maior ênfase em relação a dos produtos. Isso porque o meu Kc, ele foi menor do que 1. Ok? Vamos agora para a próxima questão, e aqui a gente tem um recipiente de volume constante igual a 1 litro, então a gente já pode considerar aqui volume 1 litro. O que é que você tem? Você tem o PCl5 em equilíbrio, tá? Com o PCl3 e o cloro. Ele foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo, então a gente colocou aqui 1 mol de pentacloreto de fósforo, tá? Colocamos 1 mol de pentacloreto de fósforo, o recipiente foi mantido a 250 e no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro. Então, olha o que eu quero que vocês observem. No início, então, início, durante e equilíbrio, tá? Então, colocando aqui para vocês as linhas para a gente trabalhar e entender melhor como é que funciona. Então, no início da reação, obviamente que a gente tem 0 de cada produto. E eu tinha 1 mol do pentacloreto. Fala o seguinte, que no equilíbrio foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro. 0,47 mol de gás cloro. Só que antes disso, eu gostaria que vocês observassem o seguinte, essa reação ela já se encontra balanceada e a proporção entre todas essas substâncias é de 1 para 1. Por que isso é importante? É importante isso porque esse 0,47 mol do cloro foi o que aconteceu, né? O durante eu tive uma obtenção de 0,47 mol de cloro. Mas repare o seguinte, se eu tive esse ganho de cloro, eu também tive um ganho da outra espécie. E a espécie está 1 para 1 de cloro. Então, se eu ganhei 0,47 de cloro, então eu também ganhei dessa outra espécie 0,47 mol. E se eu ganhei 0,47 mol dessa espécie, então significa que eu perdi lá nos reagentes 0,47. Então, quanto que eu fiquei aqui nos reagentes? Se eu perdi 0,47 mol, repare, todos estão 1 para 1, então por isso que eu estou fazendo essa análise. Se eu perdi 0,47 mol nos meus reagentes e eu tinha 1 mol, então no equilíbrio ficou 1 menos 0,47 e eu fiquei com 0,53 mol. Dessa substância do PCl, então eu também fiquei com 0,47 mol no equilíbrio, porque os dois produtos estão 1 para 1. Se um produto eu tive 0,47 mol, no outro também eu tenho que ter 0,47 mol, porque é a mesma proporção estequiométrica. Então, eu já tenho as concentrações em equilíbrio. Então, como ele pediu para considerar em 1 litro, então essas já são as concentrações. 0,53 mol por litro, 0,47 mol por litro e 0,47 mol por litro. O que é que eu faço? Vou calcular aqui agora o valor de Kc. E o valor de Kc vai ser PCl, né, a concentração do PCl3, vezes a concentração do Cl2, dividido pela concentração do PCl5. Aqui eu vou achar o seguinte valor, 0,47 vezes 0,47 dividido por 0,53. E eu acabo encontrando o valor de 0,42, letra C. E a gente pode verificar com isso que também o Kc foi menor do que 1, então isso indica, né, que há um favorecimento do equilíbrio para a reação inversa, ou seja, da regeneração dos reagentes. Aqui nós temos uma outra equação. Nós temos aqui o ácido acético, CH3COOH, reagindo com o etanol para formar um acetato, CH3CO2H5 e água. Gente, essa água é uma água líquida.
toda vez que a gente tem água líquida, tá? Que é considerada água pura, ela não entra nos cálculos, tá? Da constante do equilíbrio. Não entra no cálculo de Kc. Isso se a água ela for pura e líquida. Então, ela não entra nos cálculos do Kc, tá bom? Então, quando a gente for montar aquela tabelinha ou aquele esquema, né, na verdade a fórmula do Kc, a gente não coloca a água como fazendo parte da expressão. Bom, foi dito aqui que eu tenho uma constante de equilíbrio para essa reação no valor de 4 e diz o seguinte, eu tenho uma condição inicial. Nessa condição inicial, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui 120 gramas de ácido acético. Antes de mais nada, massa molar do ácido acético, ela vai ser de 60 gramas por mol, tá? Pela fórmula. E aí, o número de mols do ácido acético vai ser massa dada, que ele deu de ácido acético, 120 gramas, dividido por 60, então a gente já tem aqui o número de mols de 2 mol, tá? E massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. O número de mols de etanol é a massa dada do etanol, que ó, ele tá me dando a massa do etanol de 92. Então, 92 dividido por 46, eu também tenho aqui o número de mols de 2 mol, tá? Por litro. Desculpa, 2 mol. O que é que eu quero que vocês observem? Aqui a gente vai considerar um volume, né, de 1 litro. A questão não fala, mas a gente vai considerar aqui um volume de 1 litro. Então, no início, o que foi que aconteceu? No início eu tinha, vamos colocar aqui, início, durante e equilíbrio. No início, durante e equilíbrio, tá? Então, aqui eu tenho essa substância, esta e esta. No início, eu coloquei 2 mol por litro do ácido acético, 2 mol por litro do etanol, e óbvio que eu tenho 0 de produto, né? Aí houve reação. Nessa reação, e olha que beleza, aqui a gente tem coeficiente estequiométrico 1 para todo mundo. E houve reação em que esses 2 mols desse reagente se perdeu uma quantidade X. Esses 2 mols também perderam uma quantidade X. Para onde que foi esse X? Foi o ganho do produto. Então, no equilíbrio, eu tenho 2 menos X, tá? Gente, desculpa, só fazendo um parênteses aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, para vocês entenderem melhor. Pronto. Olha só o que acontece. Quando a reação se dá, ou durante, eu perco uma quantidade X de reagente, tá? Nesse caso, eu perdi uma quantidade X, porque, como vocês podem observar, o coeficiente estequiométrico aqui é o quê? 1. Se aqui fosse 2, então eu perderia uma quantidade de 2x, tá? Então, esse x aqui, ele segue a proporcionalidade dos coeficientes estequiométricos. Mas como o coeficiente estequiométrico aqui de todo mundo foi 1, a gente não tem esse problema. Então, o equilíbrio vai acontecer o quê? O equilíbrio que eu tinha no início vai ser diminuído com o que eu perco durante a reação. Então, no equilíbrio, eu tenho a quantidade desse meu reagente de 2 menos x, desse meu reagente também eu tenho 2 menos x no equilíbrio, e tenho uma quantidade x, né, que eu não sei qual é, mas é uma quantidade x que foi recebida aqui pelo acetato. A água ela não vai entrar nos nossos cálculos e, portanto, eu estou deixando ela de lado, esquecida, tá? O que é que nós precisamos fazer aqui agora? Nós precisamos achar quem é esse x para dizer quais são as concentrações de equilíbrio, né, em mol por litro de cada componente. Então, por isso que eu também estou considerando aqui 1 litro, tá? Então, vamos lá. Kc vai ser quem? Concentração do CH3, CO, C2H5. Lembra que eu falei que a água não entra nos nossos cálculos por conta dela ser uma água pura e líquida? Então, não entra no cálculo de Kc.
Então, só temos aqui no cálculo de KC só um dos produtos, dividido, portanto, agora pelos reagentes CH3COOH, dividido por C2H5OH, tá? A concentração deles. Então, vamos lá. Como é que fica? Vai ficar 4 igual a... Quem é essa concentração do produto? Não sei, ela é X. Quem é a concentração aqui dos meus reagentes? É 2 menos X vezes 2 menos X. E aí, a gente vai multiplicar e a gente vai cair numa equação de segundo grau, tá? A equação de segundo grau que nós vamos cair já vai ser essa. Já vou colocar para vocês, tá, gente? A gente vai encontrar essa equaçãozinha aqui. 4x ao quadrado menos 17x mais 16. E a gente vai achar aqui quem é o nosso x, né? A gente tem duas raízes aqui. Então, eu vou achar aqui x1 já aplicando a fórmula de Bhaskara, né? Coisa e tal. Que aqui a gente vai ter o quê? X, né? Vai ser quem? Vai ser 17, mais ou menos, né? Raiz quadrada de... Vai ser menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 16, dividido por 2 vezes 8. Então, a gente vai achar com isso duas raízes. X1, já encontrando, ela vai ser 2,89. E um x2 que nós vamos achar de 1,41. Nós vamos testar para ver quais desses valores de x cabem aqui. Repare, eu tenho aqui, no primeiro, se eu for considerar esse x, olha o que acontece. 2 menos 2,84. Eu vou achar um valor de menos 0,84 mol. Faz sentido? Não faz sentido, porque eu não posso encontrar um valor de concentração negativo. Então, o que acontece? Eu vou descartar esse valor de x. Descartar. Vamos testar esse outro? Tem que ser ele, né? Então, eu jogando aqui na fórmula, vai ficar o quê? 2 menos 1,41. Vai ficar quanto aqui? Vai ficar, nesse caso, um valor correspondente a 0,59 mol por litro. Pode, repare que deu um valor bonitinho, deu um valor positivo, e é esse o valor que a gente vai encontrar. Então, agora eu só quero que vocês observem que nós vamos determinar as concentrações de equilíbrio. Então, quem é esse meu x? Esse meu x é exatamente 1,41 mol por litro. Então, qual é a concentração? Deixa eu colocar aqui em outra cor. Qual é a concentração que eu tenho do CH3, COO, C2H5? Permitem apagar aqui, viu, gente? Permitem apagar. Eu tenho aqui uma concentração, então, de 1,41 mol por litro. E qual é a concentração do ácido acético? A concentração do ácido acético, ela é exatamente igual à concentração do etanol, que é de quanto? 2 menos x. Então, vai ficar o quê? 2 menos quanto? 1,41. Qual vai ser a concentração? 0,59 mol por litro. Mol por litro. E tá aqui a resposta a essa questão. Então, o mais difícil dessa questão, na verdade, foi aplicar, né, a fórmula para a equação de segundo grau e desenvolver, avaliar, na verdade, né, as raízes encontradas e verificar que tem um sentido físico. Vamos para outra questão. Um método proposto para coletar energia solar consiste na utilização dessa energia para aquecer a 800 graus Celsius o trióxido de enxofre, o SO3, ocasionando a reação. Então, a gente tem essa seguinte reação. O que acontece com essa reação? Vamos reescrevê-la aqui embaixo. Então, 2SO3 dando 2SO2 mais O2. Foi dito que no início eu tenho
5 mols, tá? Vamos ler direitinho, né? Então, esses compostos SO2 e O2 são produzidos, são introduzidos em um trocador de calor de volume correspondente a 1 litro e se recombinam produzindo SO3 e liberando calor. Então, vamos considerar aqui um volume de 1 litro, né? Aí ele fala o seguinte: se eu tenho no início uma quantidade em mols do SO3, 5 mol, e parte sofre dissociação, então sofreu uma dissociação de 60%. O que significa isso? Essa dissociação de 60%, ó, então no início eu tenho isso, houve dissociação, então dissociado é quem? 5 vezes 0,6, então eu tive 3 mols dissociados. Esses 3 mols dissociados foi que viraram produtos, tá? Então, se eu tinha no início 5 e dissociou 3, então concordam comigo que no final eu vou ter 2? Mas bora montar aqui esse esquemazinho para vocês entenderem melhor. 1, 2, 3. Que aqui agora a gente tem uma estequiometria que a gente tem que avaliar. Então, eu tenho início, durante e equilíbrio. Então, no início eu tinha 5 mol, tá? De SO3 e tinha 0 e 0 dos produtos. Houve dissociação de 60%. Então, 5 mols que eu coloquei no início de trióxido de enxofre, 60% deles, 60% dele vai ser dissociado formando 3 mols de produtos, tá? Vai ser dissociado 3 mol. Então, o que acontece aqui? Então, aqui agora eu vou perder, uma quantidade de 3 mol. Tudo aqui a gente está considerando, galera, por litro, tá? Então, na verdade, aqui é 5 mol por litro, enfim. Mas vamos considerar aqui o mol, depois a gente transforma por litro. Aqui eu perdi menos 3 mol. Se aqui eu perdi menos 3 mol, ó aqui, olha a proporção estequiométrica. 2 de SO3 está para 2 de SO3. Então, se aqui eu perdi 3, é porque eu ganhei aqui, de SO3, 3 mol, ok? Por que que eu mantive aqui 3 mol? Porque está 2 para 2, que é a mesma coisa de 1 para 1. Vamos avaliar aqui o oxigênio. Se aqui eu perdi 3 mol de SO3, quanto que eu vou ganhar de oxigênio que tem o coeficiente estequiométrico 1? Repare, aqui eu tenho 3, então aqui tem que ser quanto? 2 está para 1, 3 vai estar para quanto? Eu ganhei aqui, portanto, 1,5, tá? 1,5. Por que que eu não ganhei 3? Porque aqui está 2 para 1, ou seja, eu tenho 2 vezes mais de reagente do que do oxigênio produto. Aqui ficou 3 por quê? Porque eu tinha a mesma quantidade, 2 de SO3 para 2 de SO2. Então, se aqui eu tinha 3 mol de SO3, então aqui também eu tenho que ganhar, se aqui eu perdi 3 mol de SO3, então aqui eu também tenho que ganhar 3 mol de SO2. Mas aqui não. Aqui, se eu perdi 3 mol de SO3, que tem um coeficiente estequiométrico 2, aqui eu só posso ganhar o quê? Mais 1,5, porque a reação aqui é de 2 para 1, que eu tenho 2 vezes mais SO3 do que O2. Feito isso, bora ver o que nós temos no equilíbrio. No equilíbrio, o que é que eu tenho? Eu tenho 5 menos 3. Então, eu tenho 2 mol que sobraram do SO3 sem reagir. Eu tenho 3 mol que sobrou, né, que na verdade foi produzido de SO2, e eu tenho de 1,5 mol que foi produzido de O2. Como é por litro, então aqui essas quantidades em matéria já estão praticamente na concentração, porque aqui é só a gente dividir todo mundo por 1 litro. Então, vamos aqui. Bora utilizar. Quem é o meu Kc, portanto? O meu Kc vai ser a concentração dos produtos, então, SO2 ao quadrado
vezes O2 dividido por SO3 ao quadrado. Aplicando na fórmula, SO2 eu tenho aqui 3 ao quadrado vezes 1,5 dividido por 2, né, ao quadrado. Feito isso, eu acho um valor de 3,375, que é aproximadamente 3,4, e, portanto, a letra C. Eu tenho agora essa equação, eu tenho CH4, tá? Mais H2, dando CO mais 3H2. A constante de equilíbrio Kp dessa reação, então ele me deu aqui Kp é igual a 0,2 a 900 Kelvin. Numa mistura dos gases em equilíbrio a 900 Kelvin, as pressões parciais do CH4 e de água, repare que é gasosa, é de 0,40, ambas são iguais. E a pressão parcial do H2 é de 0,30 atm. Ele quer saber a pressão parcial do CO no equilíbrio. E ele pede para escrever a expressão da constante de equilíbrio. Então, se ele deu a constante de equilíbrio em Kp, então, ó, constante de equilíbrio aqui está sendo das pressões, aí a gente olha aqui a fórmula e coloca. Vai ser pressão parcial do CO vezes a pressão parcial do H2 elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela pressão parcial do CH4, vezes a pressão parcial da água. Então, essa é a letra A. Letra B, a gente vai aplicar exatamente a fórmula de cima, mas para encontrar quem é essa pressão do CO, que é que eu quero determinar. Então, quem é o Kp? 0,2. Quem é a pressão do CO? Não faço ideia, é o que eu quero. Quem é a pressão do hidrogênio? Vai ser 0,3 ao cubo, dividido pela pressão do CH4, que é 0,4, que é igual à pressão da água, 0,4. E aí a gente calcula quem é a pressão do CO2. E a gente acha que a pressão do CO2 aqui, portanto, vai ser igual a 1,18 atm. Próxima questão, a gente tem Kp, né, a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial para essa reação. Aí o que é que ele diz? A gente tem essa constante de equilíbrio e ele pede o seguinte, observação, pede para considerar que o Kp seja exatamente igual a Kc, porque o ΔN, aqui ele é zero, então ele pede para considerar isso. E não foi à toa que ele nos forneceu aqui o volume e a quantidade em mol de cada espécie para a gente achar exatamente o Kc, que é igual ao Kp. Então, Kc aqui vai ser quem? Vai ser a concentração do CO2. Repare, essa equação ela está balanceada, então a gente tem que olhar, ela está balanceada, então vezes a concentração do hidrogênio, dividida pela concentração do CO, vezes a concentração da água. Vamos lá, o volume aqui que eu tenho que considerar é de 20 litros, eu tenho o número de mols aqui do CO2, eu tenho o número de mols do CO, e o número de mols do CO de 0,855 mol. Então, repare que a molaridade aqui do CO vai ser 0,855 dividido por 20 litros. Eu logo vou achar aqui um valor correspondente a 0, no volume baixinho, 0,04275 mol por litro. A molaridade da água vai ser 0,855 dividido por 20, também vai ser o mesmo valor, 0,04275
mol por litro. Depois eu tenho a molaridade do CO2, que vai ser 1,145 dividido por 20. E essa molaridade aqui, ela corresponde a um valor de, deixa eu só dar uma olhadinha, como é o valor maior, 0,0572 mol por litro. E a molaridade aqui, nesse caso, do hidrogênio, que vai ser 0,145 dividido por 20, e vai ser 7,25 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Gente, nós vamos aplicar tudo isso na fórmula, então vai ficar Kc, aí vai ficar 0,0572 vezes 7,25 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,04275 vezes 0,04275, e eu vou achar um Kc correspondente a 0,227. Repare no valor de Kc ser menor do que 1, e, portanto, a reação é favorecida no sentido inverso. Essa questão ela é praticamente aplicação de fórmula. Praticamente não, é aplicação de fórmula. Então, ela quer que a gente calcule aqui o nosso Kp. E o Kp vai ser a pressão do NbCl3 vezes a pressão parcial do NbCl5 dividido pela pressão parcial, né, do NbCl4. Só que aqui é elevado ao quadrado, já que o coeficiente estequiométrico é 2 para essa reação. Então, Kp aqui vai ser o quê? Eu vou achar um valor de 5, aplicando o valor de 5 vezes 10 a menos 3, vezes, para essa espécie, 1 vezes 10 a menos 4, e para a última espécie, a gente vai aplicar 1 vezes 10 a menos 2, não esquecendo que isso é ao quadrado. Aplicando e encontrando aqui a expressão, nós vamos achar um valorzinho de 5 vezes 10 a menos 3, o que corresponde, portanto, à letra C. Vamos para a próxima questão. Aqui a gente tem uma equação hipotética, né, de A mais B dando AB. Eu tenho as pressões iniciais de A e B, e elas são, respectivamente, pressão de A de 3 atm, pressão de B de 2 atm, isso já no equilíbrio, né? Aliás, perdoe, no equilíbrio, a pressão total é de 4,2 atm. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai avaliar essas alternativas para ver qual que é a correta. Então, ó, eu tenho A mais B dando, né, no equilíbrio AB. Então, ó, aqui dividindo, tá? Daquele quadradinho. Opa! Aqui eu tenho início, durante e equilíbrio. Então, no início eu tenho o quê? 3 atm, né? Para A, eu tenho 2 atm para B e tenho 0 para B, porque eu ainda não gerei nenhum produto. O que acontece? Eu vou perder uma quantidade X de A, uma quantidade X de B, ó, coeficientes estequiométricos são todos iguais, e vou ganhar uma quantidade de X de AB. Então, no equilíbrio, eu vou ter, então, 3 atm, menos uma quantidade X, foi a que eu perdi para gerar o produto. De B, eu tenho 2 menos X, que é uma quantidade que eu também perdi para gerar o produto. E eu tenho de A no equilíbrio X. Repare, o que é que eu tenho que saber aqui? As proposições são essas. A reação não pode atingir o equilíbrio. Falso. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Já é um equilíbrio sendo atingido, então é falso. A pressão de A no equilíbrio será de 2,2 atm. Vamos ver se é verdadeiro ou não. Antes de fazer qualquer questão aqui, eu quero convidar vocês a relembrar um assuntinho, né, do segundo ano, que é: quando nós temos 3 gases, por exemplo, ó, como é que eu calculo a pressão total dos gases? Eu tenho que achar pela pressão. Isso no equilíbrio, eu vou ter 3 substâncias no equilíbrio, não vou ter? Então, a pressão total que foi me dada aqui no equilíbrio foi de 4,2. Então, essa pressão total, ela vai ser a soma das pressões parciais de A, pressão parcial de B e a pressão parcial de AB no equilíbrio. Quem é a pressão total? Eu já sei, 4,2. Quem é a pressão de A no equilíbrio? Ó,
3 menos x. Quem é a pressão de B no equilíbrio? 2, então aqui a gente soma, né? 2 menos x. Quem é a pressão de A, B no equilíbrio? X. Menos x com mais x a gente corta, então vai ficar 4,2. Vai ficar o que aqui? 3 mais 2, 5. 5 menos x, né? Então, colocando aqui, em função de x, vai ficar x igual a 5 menos 4,2. X aqui vai ser quanto? 0,8 atm, tá? Então, repare. Então, no equilíbrio, quanto é que eu tenho de ABx? Quem é x? 0,8 atm. Então, eu já sei a pressão de AB quanto que é. Quem aqui vai ser a pressão de B? 2 menos 0,8. Então, eu vou ter de B 1,2 atm no equilíbrio. E de A eu vou ter o quê? 3 menos 0,8. Eu vou ter de A 2,2 atm no equilíbrio. Bora avaliar as expressões aqui. A pressão de A no equilíbrio será 2,2 atm. Perfeito, verdadeiro. A pressão de AB no equilíbrio será 2,2. Não, ó, 0,8. Falso. Opa, falso. O grau de dissociação será 40% em relação a B. Bora ver. O que é grau de dissociação? É o que eu tinha antes e o que eu tenho agora. Então, ó, no início, B, início, eu tinha 2 atm e esses 2 atm correspondiam a 100%. No final, né? No final eu tenho 1,2 atm, que corresponde a quanto? X. X, então, aqui vai ser quanto? X aqui vai ser 60%. Então, vocês concordam comigo que de B dissociou 40%? Porque quem é o grau de dissociação? É o que dissocia, tá? É o que dissocia, que houve de perca, dissocia, e o que você tem no início. Quanto que dissociou? 0,8. Quanto você tinha no início? 2 atm. Fazendo o cálculo aqui, você acha quanto? 0,4. Então, a porcentagem aqui corresponde a quanto? 40%. Então, de fato, B aqui, o grau de dissociação será de 40% em relação a B. Ok. A pressão de B no equilíbrio será 0,8 atm. Não, falso. Então, aqui a gente tem a letra B e a letra D como sendo verdadeiras. Pronto. Gostaria que vocês observassem essa questão que pergunta o seguinte. As equações, deixa eu colocar aqui em roxo. As equações a seguir representam sistemas em equilíbrio. Qual o único sistema que não se desloca por alteração de pressão? Então, vamos lá. Para alterar a pressão, eu preciso pelo menos ter aqui uma substância que apresenta um coeficiente estequiométrico diferente. Então, aqui repare, você vai ter aqui alteração de pressão se, ou melhor dizendo, você vai ter um deslocamento de equilíbrio se alterar a pressão aqui, vai. Porque esse lado de cá você tem mais gases que nos produtos. Então, se eu alterar a pressão, então essa reação vai sentir. Na letra C, eu também tenho mais gases nos reagentes do que nos produtos. Então, se eu alterar a pressão aqui sobre esse sistema, obviamente essa reação também ela vai sentir diferença. Na letra D, eu também tenho mais gases em termos de concentração em mol, eu vou ter mais nos produtos do que nos reagentes. Então, também essa reação ela vai sofrer. Mas repare que a letra B, ó, tanto nos reagentes quanto nos produtos, eu tenho a mesma quantidade de gases, ou seja, 2 mol nos reagentes, 2 mol nos produtos. Então, uma reação como essa, ela não vai sofrer por alteração de pressão. Bora aqui para 54. A 54, ela fala o seguinte, no estudo da ação do gás venenoso, ClO-Cl2, usado como arma química, né? Observa-se o processo de decomposição do mesmo de acordo com a reação. Então, aqui a reação tem equilíbrio. Partindo de uma situação de equilíbrio, adicionou-se
0,1 mol, tá? De CO gasoso para essa reação. Então, o que que acontece? Então, você tinha essa reação aqui, COCl2, tá? Em equilíbrio. Você tinha o CO e você tem também o Cl2. E você adicionou aqui 0,10 mol de CO. Então, de cara, eu já posso dizer para vocês que o equilíbrio vai ser deslocado para formar mais COCl2. Então, o que que acontece com a concentração de COCl2? Vai aumentar. Bom, se eu tenho mais CO agora, o que é que vai acontecer aqui com o Cl2? Com o Cl2, a concentração dele, ó, vai diminuir. Por que que vai diminuir? Porque se eu adicionei mais CO, então eu vou precisar de mais Cl2 para conseguir transformar em mais reagentes. E do CO, o que é que vai acontecer? Bom, eu adicionei mais CO. Então, eu imagino que agora, nessa situação final, mesmo eu tendo colocado uma quantidade a mais e tendo reagido com mais Cl2, eu ainda imagino que se eu adicionei, então eu vou no final ter uma quantidade um pouquinho maior de CO do que o que eu tinha no início, tá? Que eu tinha antes. Então, repare. Concentração de COCl2. O que é que vai acontecer? A concentração nova vai ser maior do que a antiga, então, sem sombra de dúvidas. Então, ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra D. Então, aqui a gente já sabe só avaliando o COCl2. Avaliando o CO. Avaliando o CO, eu adicionei uma quantidade de CO. Então, eu imagino que no novo equilíbrio, eu tenho uma quantidade de CO maior do que eu tinha no início. Então, ó, pode ser a letra A ou pode ser a letra B. Eu já descarto aqui a letra D. Então, vamos avaliar e tirar aqui a dúvida no Cl2. Cl2, a gente já viu que se eu adiciono mais de um reagente, esse reagente vai precisar, se eu adicionei aqui do CO, ele vai precisar de mais Cl2 e, portanto, diminuir a concentração de Cl2 para regenerar os reagentes. Então, o que é que acontece com a concentração de Cl2? Diminui. Então, a concentração nova, ela é menor do que a antiga. Então, qual é o item correto? Letra A. Continuando, temos agora aqui a seguinte situação. Temos esse equilíbrio, tá? E foram determinadas as constantes de equilíbrio Kc em diferentes temperaturas, com os dados obtidos aqui do lado. Repare claramente que quando eu aumento a temperatura, ó, temperatura aumentando, o valor de Kc, o que é que acontece com ele? Também aumenta. Então, o que é que a gente pode dizer a respeito disso? Então, se o valor de Kc aumenta, então a gente já sabe que favorece, né? Favorece os produtos. E nesse sentido, a reação, ela é o quê? Ela é endotérmica, tá? Ela é endotérmica. Então, o aumento de temperatura sempre favorecia uma reação endotérmica. E com o aumento de Kc, então significa que quem está sendo favorecido aqui são os produtos. Então, vamos lá. Vamos avaliar, né, as proposições. A reação considerada no sentido da formação do metano, ou seja, dos produtos, é endotérmica, verdadeiríssima. Que, como eu já falei, favorece os produtos e, nesse caso, a reação ela é endotérmica, né? O aumento de temperatura do sistema favorece a formação de gás hidrogênio. Falso. Infelizmente, nesse caso, seria o inverso. A diminuição da temperatura favorece a obtenção dos reagentes, que seria uma reação exotérmica. O aumento da pressão sobre o sistema não provoca o deslocamento desse equilíbrio. Falso, meu povo. Olha, aqui a gente tem 4 mols de gases nos reagentes e 2 mols de gases nos produtos. Nesse caso, se eu aumento a pressão sobre esse sistema, então eu vou favorecer o quê? Eu vou favorecer mais a produção de gases, então eu favoreceria mais os reagentes, tá? Onde tem mais gases é onde eu favoreceria aumentando a pressão. Então, aqui o aumento de pressão sobre o sistema não provoca o deslocamento desse equilíbrio. Falso.
E aqui eu tenho que é a letra A que é correta. 68 agora. Uma das etapas da produção do ácido sulfúrico é a obtenção do SO3 a partir do SO2. Então, por essa reação aqui abaixo, verifiquem, né? 2 para 1 para 2. Aqui eu tenho, né, as temperaturas em que esse processo acontece, e eu tenho a porcentagem de SO3 que eu vou gerando, né? Então, verifiquem o seguinte, ó. Quando eu vou aumentando a temperatura, olha só o que vai acontecendo. Ó, eu diminuo, quando eu aumento a temperatura, eu diminuo o rendimento, né? A porcentagem do SO3, tá? Então, o que é que isso acontece? Então, se eu aumento a temperatura, eu diminuo o SO3, então significa que essa reação para cá, ela é o quê? Essa reação nesse sentido, ó, ela é exotérmica. Que reparem o seguinte, que o contrário é verdadeiro. Quando eu diminuo a temperatura, ó, eu aumento a porcentagem de SO3. Então, o que significa isso? Significa que essa reação ela é favorecida com a baixa temperatura, então ela é exotérmica. Então, vamos responder essa questão. As espécies que coexistem quando o equilíbrio é alcançado são SO2, SO3 e O2. Verdadeiro. Então, verdadeiríssimo. A reação de formação do SO3 é exotérmica. Perfeito, exotérmica mesmo, que a gente viu que quando a temperatura diminui, mais eu tenho do SO3. Então, a reação no sentido de formação do SO3, ela se dá com mais ênfase com a diminuição da temperatura. E, portanto, ela é exotérmica sim. Nessa etapa do processo, o fabricante deve utilizar temperaturas entre 600 e 800. O que é que vocês acham? Temperaturas entre 800 e 600. Vocês acham bom? Eu acharia não. Por quê? Nesse patamar aqui, eu tenho menos rendimento. Então, o que seria legal seria aqui, ó, entre 500 e 400 graus Celsius, eu consigo ter maior rendimento do SO3. E, portanto, eu trabalharia não com duas temperaturas altas, mas eu trabalharia dentro da faixa das duas temperaturas mais baixas. Porque a gente sabe que temperatura mais alta demanda dinheiro, demanda energia, óbvio. Então, nesse caso aqui, falso. Se fosse a 500, entre 500 e 400, seria o correto. Sobre tais afirmações, os dados permitem concluir que apenas a 1 e a 2 estão corretas. Letra C. Vamos fazer essa questão, ela é bem simplesinha, né? Mas, de qualquer modo, ela é importante. A reação reversível, eu tenho aqui o CO gasoso, NO2 gasoso, tenho o CO2 gasoso e NO gasoso. Eu tenho aqui os valores das constantes de equilíbrio, tá? Então, para esses valores das constantes de equilíbrio, o que é que eu observo? A temperatura vai aumentando, a temperatura aumenta, e o valor de Kc também aumenta. Então, vamos. Tendo em vista a mistura equimolar de CO e NO2, então aqui, ó, CO é igual a NO2, tá? E considerando as temperaturas relacionadas, identifique a temperatura em que as concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio são aproximadamente iguais. Olha, gente, deixa eu só colocar para vocês aqui, Kc, concentração de... colocar a fórmula para vocês entenderem. Concentração de CO2 vezes do NO2 dividido por CO e dividido vezes o do NO2. Aqui ele está dizendo que você tem uma mistura equimolar de CO e NO2. E pede para identificar a temperatura em que as concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio são aproximadamente iguais. Para que sejam iguais, a multiplicação aqui, ó, tem que ser igual ao do NO2. Então, e para ser igual, vocês concordam comigo que sendo igual,
eles são bem iguaizinhos e a gente esperaria com isso ter um valor aqui aproximado de 1 para a constante de equilíbrio, verifique aqui qual é o valor que está mais próximo de 1. Esse não, esse não, esse não, nem esse. A 800 graus Celsius, a gente consegue ter um valor mais próximo possível de Kc. Então, a resposta aqui é a letra D. Vamos lá, a questão mais trabalhosa de todas. Essa questão é trabalhosa, mas no final das contas, ela é fácil. Só no início que é complicado. Então, vamos aqui. H2 mais I2 dando 2HI. Eu tenho duas considerações a fazer. Eu tenho uma situação A, em que eu tenho 0,10 mol de cada gás, tá? De hidrogênio e iodo. E eu tenho uma situação B, em que eu tenho 0,20 mol de HI que foi colocado. Então, eu vou trabalhar, no caso, na primeira situação, tá? Então, situação A. Eu tenho 0,1 mol, 0,10 mol, né, de cada substância e 0 de produto. O que acontece aqui? Olha só, quero que vocês observem muito aqui esses coeficientes estequiométricos. O único que apresenta coloração violeta é o hidrogênio, é o iodo, tá? Então, todos são incolores e a gente consegue observar a partir da cor se eu tenho mais iodo, menos iodo, tá? Então, vamos aqui. Essa reação, quando ela ocorre, para atingir o equilíbrio, eu vou perder uma quantidade X de iodo, uma quantidade X de hidrogênio, X de iodo, e vou ganhar uma quantidade 2X de iodeto de hidrogênio. Por quê? Olha aqui o coeficiente estequiométrico. Então, aqui eu vou ter 0,1 menos X, 0,1 menos X, e aqui eu vou ter 2X. Então, aqui é início, o durante e no equilíbrio, tá? Tem como eu calcular aqui? Tem como. Então, Kc aqui, para essa reação, é 64. Então, aplicando Kc, o que é que a gente tem? A gente tem HI ao quadrado. A gente tem aqui concentração do hidrogênio, concentração do iodo, tá? A gente vai aplicar essa formulazinha e vai ficar isso daqui. 64 é igual a 2x ao quadrado, aí vai ficar 0,1 menos x, vezes 0,1 menos x. Eu só sei que no final nós vamos encontrar, 60x menos 12,8x mais 0,64 igual a zero. E vamos achar aqui, duas raízes. Nós vamos achar aqui uma raiz 1, correspondente a 0,08, e vamos achar aqui uma raiz 2, correspondente a 0,13. Temos que avaliar qual que é a correta. Repare, aqui não dá para ser 0,13, porque se eu faço 0,11 menos 0,13, eu vou achar um valor negativo para a concentração no equilíbrio. Então, essa daqui não vale. Então, quem é o x para essa primeira condição é 0,8. Então, a concentração de H2 é exatamente igual à concentração de HI, que vai ser quanto aqui? 0,1 menos 0,08, e vou ter aqui uma concentração de 0,02 mol por litro. E a concentração aqui da minha substância vai ser quanto? Vai ser aqui de 2 vezes 0,08, né? HI, 2x, então 2 vezes esse valor. Eu vou ter, portanto, 0,16, né? 0,16 mol por litro. Então, essa daqui é a condição A. Vamos agora para a condição B. Para a condição B, o que é que a gente tem? A gente tem aqui H2 mais I2 dando 2HI. Aqui é um pouquinho diferente, por quê? Porque aqui eu vou partir de 0,20 dessa substância. Então, eu tenho no início aqui, perdoe-me, gente, seta dupla sempre, viu? Então, o que é que eu tenho aqui no início? 0
dos reagentes. Aqui eu vou perder uma quantidade de quanto? Eu vou perder aqui uma quantidade de 2x, tá? Por que 2x? Coeficiente estequiométrico, tá? E vou ganhar aqui uma quantidade de x e uma quantidade de x. Então, no início, durante e equilíbrio. No final, vou ter uma quantidade x de hidrogênio, x de iodo, e vou ter uma quantidade de 0,20 menos 2x para o HI. E aí, o que é que a gente faz? Joga na fórmula. Então, Kc, que a gente já sabe que é 0,64, desculpa, não 0,64, a gente sabe que é 64. Então, 64 vai ser igual a quem aqui? Vai ser igual a 0, vamos refazer aqui, peraí. Pronto, continuando aqui, a gente tem essa reaçãozinha que, aplicando a fórmula já do Kc, considerando essa fórmulazinha, nós já temos aqui 64, 0,2 menos 2x, isso daqui elevado ao quadrado, dividido por x vezes x, tá? Então, a fórmula fica essa. No final das contas, rearranjando tudo, a gente vai ficar com 60x ao quadrado mais 0,8, tá? 0,8 x menos 0,04 igual a 0. Nessa forma aqui, a gente vai ter dois tipos de x. A gente vai encontrar x1 correspondendo a menos 6,7 vezes 10 a menos 3. E aqui a gente já sabe que não faz sentido físico nenhum, porque deu a concentração negativa. E aqui x2, e a gente tem que valor? X2 aqui a gente tem o valor de 0,02. De modo que, nesse caso, na situação B, eu tenho a concentração de H2, que é igual a de I2, vai ser igual a X. Quem é o X que a gente considerou aqui? Este. Então, qual é a concentração? 0,02 mol por litro. E a concentração de HI vai ser quanto? A concentração de HI é 0,2 menos 2 vezes o meu X, que é 0,02. Então, a concentração de HI vai ser aqui de, fazendo rapidinho, 0,2 menos 2 vezes 0,02, 0,16 também. Reparem o seguinte, meu povo. Essa é a situação B. Olha a situação A. A situação A também deu a mesma concentração de hidrogênio e de iodo e a mesma concentração também de iodeto de iodo. Então, bora aqui agora responder as questões. Atingido o equilíbrio em A e em B, é possível distinguir os recipientes pela intensidade da coloração violeta? Quem tem coloração violeta é o HI. E o que interferia é na concentração. Se eu tivesse concentrações diferentes, eu conseguiria observar colorações diferentes no equilíbrio para as duas situações. Mas repare que no equilíbrio eu tenho exatamente as mesmas concentrações de iodo, tanto no caso B, tanto no caso A. Logo, eu não consigo, através da coloração, dizer, como eu posso dizer, distinguir os recipientes pela intensidade da coloração violeta, já que ambos têm a mesma concentração, ok? Agora, para fazer a letra B, eu vou precisar apagar aqui, viu, galera? Então, a gente fez tudo isso para admitir que a concentração, tanto em A quanto em B no equilíbrio, são as mesmas e que a gente não consegue distinguir os recipientes pela intensidade da coloração, já que as concentrações de iodo são iguais. Mas, de qualquer forma, a gente tinha que fazer, né?
Então, é importante fazer porque poderia não ser igual. E aí a gente tinha que justificar de qualquer forma. Pronto. Pede aqui na letra B para que nós façamos aqui na experiência A, calcule a concentração de cada gás no equilíbrio. Então, a gente já calculou, né? Tá aqui cada gás no equilíbrio. E mostre em um gráfico de concentração como variam em função do tempo as concentrações desses gases até que o equilíbrio seja atingido. Ó. Então, aqui a concentração e aqui com o tempo. Não vai ficar certinho não, porque na mesa digitalizadora não fica legal, porque a gente treina. Repare. Então, aqui que a gente tem. Então, eu tenho aqui concentração de 0, 0. Eu vou colocando aqui, eu vou dividindo aqui, quer ver, até chegar em 0,2, tá? Então, aqui, 0,1, tá? E aqui, 0,2. No equilíbrio, eu sei que as concentrações de hidrogênio e de iodo ficam em 0,02. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos aqui nessa região. 0,02. E na situação de equilíbrio aqui do iodeto de hidrogênio vai ficar em 0,16. Então, vai ficar aqui um pouquinho acima. Aqui. 0,16. Repare, o que acontece? Quanto que eu tinha no início, né, na situação A, quanto que eu tinha de cada gás? Eu tinha 0,1. Só que o que acontece? As curvas, ou a curva vai ser idêntica para o hidrogênio e o iodo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O hidrogênio e o iodo cai, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e vai mantendo a concentração constante aqui, ó, quando atinge 0,2. Então, essa curva aqui é de hidrogênio e iodo, já que são reagentes, e reagentes ao longo do tempo tendem a diminuir. Mas o que acontece com o iodo? O iodo, no início, ele tem 0 de concentração. Então, vou colocar aqui verdinho. Com o tempo, até atingir o equilíbrio, vai aumentando essa concentração, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aumentando. No equilíbrio, ó, quando eu chego aqui, ó, em 0,16, tá? Eu tenho o equilíbrio atingido. Então, quem é aqui essa concentração? O HI, tá bom? E é basicamente esse o gráfico que vocês devem mostrar para B, identificar as curvas do gráfico. Repare que 2 vezes mais eu tenho de HI em relação a do iodo e hidrogênio. Por quê? Porque eu tenho um coeficiente estequiométrico 2 vezes maior, tá? E por hora é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da resolução dos exercícios. Um beijo, bons estudos para todos!